Bem-vindo ao meu canal, me chamo Thalita Lima e hoje nós vamos falar sobre análise de viabilidade econômica financeira. Bom, quando a gente pensa em abrir um empreendimento, e hoje eu vou falar exclusivamente de abrir uma boutique de carnes, nós temos que pensar se é viável ou não abrir esse empreendimento. Além disso, se é viável ou não, onde eu devo investir, como eu devo investir, enfim. E antes de a gente partir para esse empreendimento, esse investimento tão grande, é bom que a gente faça a análise de viabilidade econômico-financeira, que vai nos dizer se realmente vale a pena abrir ou não. Se é melhor a gente continuar sem abrir esse empreendimento e pegar esse capital e investir em outro local. Vou te contar aqui um dado do Sebrae. 39% das empresas fecham antes de completar 2 anos. E quando a gente analisa as pequenas e microempresas, 50% não sobrevive. E quando a gente aumenta para o tempo de 5 anos, 65% das empresas fecham, ou seja, não sobrevivem. E isso acontece porque não houve a análise de viabilidade econômica. Agora eu quero listar algumas consequências negativas de você não fazer a sua análise de viabilidade econômica. Um motivo é possibilidade de perda do capital. Então, todo esse capital que você juntou durante anos para poder investir hoje no empreendimento, ele pode ser totalmente perdido se você não fizer a análise de viabilidade econômica. Pode ter menor lucratividade, por erros aí na execução desse projeto e maior custos também na execução do projeto. Então, você vai ter menos custos na execução se você fizer a análise e você vai ter mais lucratividade se você fizer também a análise de viabilidade econômica. E, além disso, eu quero listar também alguns benefícios da análise de viabilidade econômica. Primeiro, a gente consegue mapear aí todos os custos, que foi o que eu disse, e os investimentos que são necessários. Identificar também qual que é o tempo de retorno. Então, eu vou investir, por exemplo, 1 milhão, e em quanto tempo que esse dinheiro retorna para o meu bolso? A gente consegue também conhecer inicialmente quais são os riscos envolvidos nessa operação e evitá-los. Identificar o segmento da empresa, o setor econômico, os principais concorrentes e ter um crescimento sustentável aí no longo prazo. Eu tenho grande experiência nesse ramo e eu quero listar aqui todos os passos que você precisa fazer para se chegar a uma conclusão, lembrando que não é tão fácil fazer esses passos, mas se você puder fazer, tiver expertise nisso, é bom que faça antes de abrir um empreendimento, para, como eu disse, não perder todo o capital investido. Mas se você não sabe como fazer, entre em contato comigo, porque aqui na minha consultoria eu consigo fazer essa análise para você. Então eu vou listar aqui passo a passo, mas não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá? A gente vai primeiro simular as despesas fixas que o empreendimento vai ter. E aí, despesa fixa é aquela que tem todo mês, água, luz, internet, telefone. Fazer cálculos de outras despesas que a gente esquece de colocar ali no primeiro momento, então colocam outras despesas aí quando você for lembrando de outras. Pensar um pouco na infraestrutura da loja, Infraestrutura tem o quê? Reforma da loja, tem os computadores, o aluguel, IPTU. E além disso, lembrando aí dessa parte de infraestrutura, nós temos o seguro de incêndio também. Custo com funcionários, aqui nós devemos fazer uma conta de quantos funcionários provavelmente vai ter na minha boutique de carnes e outros gastos que eu terei com o meu funcionário, os encargos trabalhistas, benefícios como alimentação e também transporte, plano de saúde. E também calcular aí o piso salarial, se eles têm algum bônus, enfim. Investimento em marketing. É necessário que a sua empresa, desde o início, comece a investir em marketing. E aqui eu posso listar gestão de tráfego, publicações nas redes sociais, vídeos, que talvez você vai ter que pedir para uma empresa especializada editar, faixas, enfim. Então, tudo isso tem que entrar no seu custo com publicidade. Sistema de controle financeiro é algo que você vai ter que pesquisar qual é o melhor sistema para você implementar na sua empresa. Então, esse é um dos custos que você vai ter que anotar aí. Perfil dos bairros,
Onde eu pretendo abrir a minha boutique de carnes? Aqui, no meu caso, Belo Horizonte ou não? Seria uma região metropolitana, Contagem, Betim, Esmeraldas, Igarapé, ou então em outro estado? Bom, Rio de Janeiro capital ou outras cidades em volta. Eu preciso saber qual é o perfil desse bairro que eu pretendo colocar, né, implementar em o meu novo negócio. Taxa de máquina de cartão. Então você vai ter que fazer também uma pesquisa de qual é a maquininha que vai trazer para vocês mais benefício. A análise, né, dos produtos que vão ser oferecidos na loja. Então, uma boutique de carnes, ó, eu listei todas aqui. Produção própria. Então, muitas boutiques, elas fazem investimento nisso, né? Elas produzem seu próprio produto. Peixes, massas e utensílios, como uma faca, uma tábua de corte. Ovino, frios e congelados, bebidas, embutido. Então, esses são alguns produtos que uma boutique de carnes pode oferecer e você vai precisar, antes de abrir, pesquisar com fornecedores, né, quanto que você poderia comprar esses insumos e por quanto você pode vender. Recolhimento de impostos. Então, você tem que ter em mente qual é o tamanho da sua empresa, a empresa que você pretende abrir, fazer a conta aí de quanto que você pretende faturar, para fazer a conta de quanto você vai recolher de imposto mensalmente. Pensar nos principais atrativos da loja. Então, por que eu estou abrindo essa loja, né? Será que essa loja ela vai ter algo que vai atrair mais os clientes para ela do que para o concorrente? E quais são meus pontos fracos também? O que será que quando eu abrir eu vou precisar correr atrás para melhorar? Além de todas essas coisas, a gente vai ter que fazer a análise dos concorrentes, foi o que eu disse. A gente precisa entender bem os concorrentes daquela região para a gente conseguir fazer essa análise do principal atrativo, ou os principais atrativos da nossa loja. Avaliação de riscos. Então, nós vamos precisar entender quais os riscos eu corro em abrir esse meu empreendimento. Estimativa de investimento inicial. Você vai precisar aqui saber quanto que você tem disponível para abrir esse negócio. Além disso, né, não é só o capital para abrir o seu empreendimento, mas você vai precisar aí de um fluxo de caixa. Durante um tempo você precisa se sustentar, né, sustentar a sua empresa. E aí, eu vou ter esse investimento todo ou eu preciso recorrer a terceiros? E quando a gente recorre em terceiros, a gente tem que lembrar dos juros que vamos pagar por isso. Pensar também em fazer uma simulação de uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, poxa, se o cenário, né, ele estiver mais otimista, como seria a minha DRE? E se o cenário for mais pessimista do que esse que eu tô passando agora? Será que a minha empresa vai se autossustentar ou não? Antes de abrir meu negócio, né, eu preciso fazer uma simulação de como seria o fluxo de caixa, pensar numa média mensal do lucro bruto e também do faturamento, do lucro líquido, pensar na composição dos resultados também. Então, quais serão as minhas receitas, provavelmente, e quais serão as minhas despesas. Eu preciso entender isso para abrir meu negócio. A lucratividade do meu negócio. Será que vai me render quanto eu abrir isso ou será melhor eu abrir um outro empreendimento? É necessário também que você faça uma análise do mercado. Poxa, esse mercado, ele está em expansão ou não? E daqui 5 anos, por exemplo, né, qual que é a expectativa aí do mercado em relação a esse meu novo empreendimento, que é a boutique de carnes, né? Nós estamos passando por um momento de grande expansão desse empreendimento, mas a gente tem que analisar também em longo prazo. Por último, e não menos importante, é a análise de conjuntura econômica. Nós, economistas, vamos analisar o mercado de forma geral e ver se ele é bom para você abrir seu empreendimento ou não. Então, nós vamos analisar a taxa básica de juros, índice de desemprego, como que está aí o desemprego, se a economia ela vai melhorar no longo prazo, no curto prazo ou não. Projeções para o futuro, entender como que está o PIB, né, que é a riqueza aí do país. Câmbio, como a carne está muito atrelada ao dólar, a gente precisa entender qual que é a taxa de câmbio e impactos aí no comércio internacional, já que há muita exportação, né, da carne bovina e isso afeta diretamente o seu negócio.
Nesse vídeo eu abordei de forma bem rápida e sucinta o que você precisa fazer para abrir seu negócio, né? Quais análises precisam ser feitas. Mas eu sei que isso não é uma tarefa fácil e por isso, se você precisa fazer essa análise de viabilidade econômica, entre em contato comigo, que eu e minha equipe estamos prontos para poder te atender. E lembre-se, não abra seu negócio sem fazer a análise de viabilidade econômica, porque isso é muito importante. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em curtir e se inscreva aqui no meu canal. Eu sempre estou postando algo sobre empreendedorismo, dentro aí na área de consultoria financeira e da área de consultoria em marketing. E se você precisar de análise de viabilidade econômica, se você está pensando em abrir seu empreendimento, entre em contato comigo que eu e minha equipe estamos prontos para poder te ajudar.